Está começando mais um episódio do podcast Tendências e Negócios. Eu sou Fernanda Feitosa, consultora financeira, e eu trouxe para vocês a minha fiel escudeira, Elisete Carvalho, assessora de investimento. Ela atua no mercado financeiro há 20 anos, com passagens por bancos como Itaú Personalité, Bank Boston, e hoje ajuda pessoas a investir com propósito. Seja muito bem-vinda, Elisete. Obrigada. Finalmente chegou minha vez. E eu queria falar sobre um tema e eu disse, cara, esse tema, a Elisete que precisa falar sobre ele. Porque ele trata sobre investimento e investimento no futuro. A gente vai falar hoje, pessoal, de planejamento para a aposentadoria. Nada melhor do que a Elisete para falar disso, né? Apesar de não estar velha ainda. Estou no caminho. Mas prepara muita gente para chegar lá, né? Exato. Então, quando a gente fala de planejamento para a aposentadoria, por que a gente resolveu falar sobre isso? Primeiro que a expectativa de vida do brasileiro, há décadas atrás, girava entre 40 e 50 anos. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro subiu para 80 a 90 anos. Isso é bastante coisa. E o INSS, que é o plano de aposentadoria do governo para os trabalhadores, ele previa uma expectativa de vida de até 50 anos, que foi quando ele foi projetado para funcionar. Hoje, com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, o INSS ele não vai dar conta desse envelhecimento populacional. E é por isso que hoje a gente está tão preocupado com a questão de e quando eu chegar na minha velhice, quem vai me sustentar? Porque o INSS vai ter uma hora que não vai dar conta. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em como eu vou me preparar para a aposentadoria. Porque a gente vê muito, não é, Eli? Muita gente ficando velha, tendo uma aposentadoria do INSS muito pequena, que mal dá para pagar o plano de saúde quando dá, e medicamento. E aí a gente tem aquele pessoal que passou a vida toda trabalhando com uma velhice sem dignidade porque não tem uma contribuição paralela, não se preparou para uma velhice. Não se preparou, exatamente. Eu acho que esse não se preparou foi no alvo, foi no ponto exato, sabe? Se preparar para a velhice, né? Então, a gente precisa se preparar de diversas formas, né? Fisicamente, a gente precisa estar bem fisicamente, né? Essa questão do que se alimenta, de como dorme, das atividades físicas que faz, e financeiramente, né? Isso é muito importante, se preparar realmente para o futuro. Inclusive, você estava falando, o INSS, né, não vai dar conta. No mercado financeiro, a gente diz que INSS significa isso não será suficiente. Não vai ser suficiente. E não é suficiente. Não é. Já não é, né? Então, o que acontece também em relação ao INSS, que assim, o que eu contribuo hoje para o INSS não é para mim, é para quem já está aposentado. E essa também é uma das grandes dificuldades do processo de aposentadoria. A nossa pirâmide etária inverteu. Então, a gente tem muito menos pessoas hoje, né, na faixa etária que vai contribuir para mim e para você. Então, eu e você, a gente ainda deve se aposentar. Agora, eu não sei se essa meninada tem 20, 25 anos, se eles vão conseguir se aposentar. Entendi. Né? Então, precisa se preparar realmente para a aposentadoria. Maravilha. É isso que eu quero que você nos ensine e ensine a quem está assistindo nosso podcast qual é o caminho para a gente se preparar para a aposentadoria. Para uma pessoa que hoje tem 25, 28 anos, o que ele deve pensar, como é que ele deve fazer para se preparar para a aposentadoria dele, que ele pode definir. Sim. Se ele se preparar bem, ele pode definir que ele vai se aposentar aos 60, aos 70, e isso vai depender do aos plano, 40? Aos 40, isso vai depender do plano que ele tem para a vida dele. Então, exato, nos ensine. Tá. Então, assim, quando a gente pensa em aposentadoria, né? Então, assim, onde eu tô e onde eu quero chegar. Eu gosto muito disso, né? Essa questão, onde eu tô hoje, onde eu quero chegar. Com quantos anos eu quero me aposentar? Eu, Elisete, hoje me planejo aposentar aos 65.
que é a idade média da aposentadoria hoje pelo INSS. Por que isso? Porque vai casar com o tempo de contribuição que eu tenho de INSS enquanto CLT, vai casar com o tempo de contribuição que meu marido tem no CLT. Então, eu imagino trabalhando mais 15 anos, né? 17 anos, até chegar esse momento onde eu, particularmente, vou reduzir a minha atividade laboral. Eu não quero parar, eu quero reduzir. Ok. Então, qual o valor de renda que eu quero ter? Então, a partir desse valor de renda que eu quero ter, eu faço a conta inversa e vejo quanto que eu tenho que contribuir. Então, vamos lá. Eu tenho 17 anos de contribuição, eu vou pegar uma taxa média de investimento aí, que historicamente é possível de 0,70% ao mês, e vou definir quanto eu vou investir mensalmente para ter aquela renda no futuro. Esse é um ponto. Plano. Preciso ter um plano. Tá. Ok. Perfeito. Plano. A gente até faz plano, né? Porque tem uma história que diz que o papel aceita tudo. Certo. Né? E na hora a gente diz, eu quero me aposentar com 65, quero receber 4 mil reais por mês, vou contribuir, sei lá, 600 reais por mês até lá. O papel aceitou, porque ele é bonzinho e ele aceita tudo. Mas e na prática? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Por quê? Porque o grande problema, e a gente está falando do mercado nacional, do brasileiro, da mentalidade do brasileiro, é o quê? É a recompensa imediata. Sim. E não a recompensa futura. Então, se hoje um rapaz de 28 anos pensa, bom, eu vou pegar 600 reais e vou colocar lá para usar só quando eu tiver 60 anos, muito provavelmente ele vai dizer, não, eu vou sair esse final de semana e vou gastar esse dinheiro. Sim, muito. Eu ouço isso muito dos mais jovens. Os mais novos dizem assim pra mim, eu nem sei se eu vou chegar lá. Eu nem sei se eu vou estar vivo. Outro dia eu tinha 18, fiz 48. Né? Então, lá já se foram 30 anos. Então, se eu tivesse começado a investir lá atrás, eu provavelmente estou me aposentando hoje e não daqui a 15 anos ainda. Exato. Eu comecei mais tarde. Então, por que eu comecei mais tarde? Porque as condições antes eram diferentes. Hoje a gente investe no celular. Na época não tinha. Hoje a gente tem uma série de produtos. Na época não tinha. Então, hoje é mais simples se planejar para a aposentadoria. Ponto. Né? Então, como fazer isso? Né? Então, a gente tem um plano, como você disse, o papel aceita tudo. Por que eu coloquei uma taxa de 0,70 a 0,80? Eu vejo vários influencers fazendo projeção com 1% ao mês. Historicamente, a gente não tem 1% ao mês. E 1% ao mês infla, né? Inflaciona não, ele joga teu rendimento lá para cima. Então, se você faz com uma taxa muito alta, você está errando. Até diminui o tempo de aposentadoria e quando você diz, não tem dinheiro. Não tem. O que você previu que tinha, né? Exato. Então, como é que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que usar os parâmetros corretos, né? Então, tem que ser bem conservador na taxa. 1% ao mês, hoje eu consigo. Selic é 12,75, hoje eu consigo. Mas daqui a 2 anos, não. Boletim Focus, eu estava vendo hoje o Boletim Focus com um cliente, está dizendo que a gente termina 2025 com 8,85 de taxa de juros. E no Brasil, o futuro, se o futuro já é incerto em qualquer parte do mundo, no Brasil então, 3 vezes mais. Então, a gente tem que realmente prever um conservadorismo que a gente possa contar para que a gente chegue lá na data que a gente definiu e tenha o dinheiro que a gente gostaria de ter, não é isso? Sim. Então, fizemos o plano. Vamos começar a investir. Ok. Onde investir? Eu, particularmente, gosto de separar o dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho meu dinheiro, que eu chamo de reserva de liquidez, mas que o mercado gosta de chamar de reserva de emergência. Então, eu tenho esse dinheiro. Então, eu tenho o dinheiro da viagem que eu quero fazer o ano que vem. Então, eu especifico, eu carimbo o meu dinheiro, sabe? Eu tenho os meus planos e eu tenho o dinheiro da minha aposentadoria. Eu, particularmente, faço a minha aposentadoria num plano de previdência. Porque o plano de previdência, ele tem vários benefícios. Um deles é fiscal, né? Para quem tem imposto retido na fonte, você usa a previdência do tipo PGBL, P de previdência, você usa como dedução do imposto a pagar, então você faz um diferimento fiscal. Sei que a contadora pode explicar daqui a pouco direitinho pra gente o que é um diferimento fiscal. E o VGBL, V de vida,
né? Que é um fundo, mas um fundo de longo prazo. Então você tem os dois produtos. Hoje eu, Elisete, invisto num VGBL. Então eu já coloco lá, porque eu sei que esse dinheiro é exclusivo da minha aposentadoria. Para todo outro recurso que eu acumulo no dia a dia, então cada um tem seu objetivo específico. Ano que vem eu quero fazer uma viagem internacional, já estou poupando para isso. Né? Daqui a 2 anos eu quero fazer um intercâmbio, já estou guardando. Então eu separo, mas no caso da Previdência, PGBL ou VGBL, são 2 produtos de Previdência e você separa da sua carteira. Muito bem. Vamos fazer só uma pausa aí, que é para poder eu entender aqui, tá, e todo mundo que está assistindo entender também. Primeiro a gente voltando aqui à questão da disciplina. Então, como sanar a questão da disciplina? Separando os dinheiros. Então, se eu quero me aposentar daqui a 40 anos, 30 anos, uma pessoa de 25 pode querer se aposentar daqui a 30 anos. Isso. E aí ela tem que entender que ela precisa hoje ter um sacrifício financeiro maior. Caso ela não esteja disposta a ter um sacrifício financeiro maior, ela pode o quê? Aumentar o tempo para a aposentadoria para o quê? Para que o sacrifício financeiro dela seja menor e ela possa usufruir também da vida do presente, ou seja, diminuir o sacrifício de economizar para a aposentadoria no futuro e pegar um pouquinho desse dinheiro para viajar, comprar uma bolsa, fazer uma festa e curtir a vida no presente, porque realmente a gente não sabe se vai estar vivo. Mas... E se tiver? E se tiver? Então a gente tem que entender que carimbando os dinheiros e tendo disciplina para fazer isso, a gente pode viver o presente sem esbanjar e prever o futuro, fazendo essa reserva e esperar uma aposentadoria confortável. É isso? Isso. Então, entendemos a questão da disciplina, entendemos a questão do valor, entendemos a questão do plano. E aí você chega na onde investir. E aí você fala do PGBL e do VGBL. Você disse que investe no VGBL, que é o plano de vida, que não dá benefícios fiscais. Isso. E eu queria entender por quê. Você fala da questão da vida, porque você fez essa escolha para a sua vida, né, o VGBL, e depois eu explico para o telespectador a questão do PGBL, por que ele seria uma escolha e para quem seria uma escolha. Por que eu não invisto no PGBL hoje? Porque eu não tenho rendimento tributável. Hoje a minha renda ela é de uma distribuição de resultado. Eu não tenho um rendimento tributável hoje. Então, como eu não tenho, eu não faço P, eu faço V. Não tem rendimento tributário significa que a Elisete não tem imposto retido na fonte, não tem nenhuma fonte pagadora, ou seja, ela não trabalha para nenhuma empresa que, se trabalhasse, ela teria uma retenção de imposto na fonte. Como ela não tem isso, ela não pode se beneficiar fiscalmente da devolução do imposto, então hoje ela investe no plano de vida. Aí alguém deve estar perguntando assim, mas o dinheiro dela sai da onde? Porque na minha atividade, eu sou associada a um escritório. Então, esse escritório ele já recolhe toda a tributação e me distribui o meu como resultado. Então, por isso que eu não pago imposto de renda. Então, ela não tem um emprego de CLT. Isso, eu não sou CLT. Ela é associada. Então, por isso que ela fez sabiamente a escolha pelo VGBL. Isso. Mas para quem seria o PGBL? Por exemplo, eu tenho diversos clientes que são médicos. Então, médico normalmente ele tem múltiplas atividades. Então, ele atende numa clínica própria dele, mas ele também, e muitas vezes, ele atende como funcionário de hospitais privados e como funcionários públicos de hospitais públicos. Então, eles têm diversas rendas. Nesse caso, ele tem retenção de imposto de renda na fonte, tanto pelos hospitais públicos quanto pelos hospitais privados. E aí ele tem uma mordida, que a gente chama, uma mordida do leão grande nas fontes pagadoras, seja os hospitais públicos ou privados. Se o médico chegasse para mim e dissesse: eu quero investir em previdência privada, eu diria: doutor, o senhor deve investir no PGBL. Por quê? Porque ele vai ter um benefício fiscal na hora que ele for fazer o imposto de renda dele anual, que ele permite um abatimento
nesse tipo de contribuição. Então, para quem tem imposto de renda retido na fonte, faz a declaração do imposto de renda pelo módulo completo. Lembrando isso, é para quem faz o módulo completo, né, a opção tributária completa, aí sim é interessante fazer o PGBL. Fernanda, muda se eu contribuir para o PGBL em termos de benefício futuro, aposentadoria, ou se eu contribuir para o PGBL? Não. Tanto é que, assim, hoje quando a gente olha a indústria de fundos, por exemplo, eu tenho o fundo X do tipo PGBL e esse mesmo fundo do tipo VGBL. Eu tenho clientes que contribuem tanto para o P quanto para o V. Eles fazem as duas contribuições. Porque qual é o nosso objetivo final? O montante. Qual é o montante que nós vamos acumular? Porque é essa carteira, é esse montante que vai se transformar em renda, né? Eu especificamente falei aqui que eu gosto de carimbar o dinheiro. Sim. Então eu separo o meu dinheiro, o que é da Previdência já vai para a Previdência. Mas eu tenho perguntas do tipo assim, mas eu tenho outros tipos de investimento. Eu não tenho só a Previdência, eu tenho hoje uma carteira que eu tenho minha reserva financeira, eu tenho fundos multimercados, fundos imobiliários. Tudo isso vai contribuir para a sua Previdência, com certeza. Mas é uma forma de você ser disciplinado. Quando você faz o V e o P, você é disciplinado, né? Então, você já está garantindo ali. É claro que quanto mais recursos você tiver, melhor. Claro, né? e mais economia de tempo você vai ter. Sim, né? Você não precisa alongar tanto, eu não preciso esperar até os 63, né? Na minha programação eu vou esperar até os 63. Poderia me aposentar aos 55, por exemplo? Se eu fizer um esforço maior hoje. Um sacrifício maior no presente. Então, entendendo, PGBL e VGBL, para o longo prazo, ele não faz diferença. Ele faz diferença para o curto prazo, para a declaração do imposto de renda. Então, para quem tem retenção na fonte e faz a declaração completa. É melhor você escolher o PGBL. Para quem não, melhor o VGBL. Então, e outra coisa que eu queria trazer aqui para a gente conversar, Eli, a gente fala muito para empreendedor, né? E empreendedores, existem duas formas de remuneração para o empreendedor. Uma é o Prolabore, que é aquele salário do empreendedor, que é aquele esforço que ele faz trabalhando dentro da própria empresa e que tem que ser remunerado. E essa remuneração vem através do Prolabore. E também tem a outra forma, que é através da distribuição de lucro. E é um estigma muito grande entre os empreendedores de que eu vou contribuir o mínimo para o Prolabore para não ter que pagar muito imposto, né? E aí a gente entende que o Prolabore ele só tem uma função, que é a contribuição para o INSS para a aposentadoria. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas outras funções do INSS para empreendedores que contribuem e que deveriam pensar no INSS como uma forma alternativa de seguro e não só de aposentadoria. Por exemplo, eu tenho algumas empresárias que elas estão em fase reprodutiva. Ou seja, elas têm a própria empresa, na grande maioria, por exemplo, empresárias do ramo da beleza, em que elas mesmas fazem o trabalho e estão em fase reprodutiva, e quando essas mulheres engravidam e que precisam sair do trabalho, como que fica a renda dela se ela não faz um INSS ou não contribui para o Prolabore, né? No caso, para o INSS? Como fica a renda dela? E ela vai sobreviver com o salário mínimo, que é o que todo mundo quer, contribuir com o salário mínimo, que ela vai pagar menos imposto. Sim. Então, eu sempre alerto aos meus clientes que o INSS, principalmente para quem é jovem, que ainda vai demorar muito tempo para se aposentar, tem que pensar na contribuição como uma forma de seguro. Porque em caso de doença, em caso de seguro-maternidade, você tem o quê? Acidente, né? Você tem o seu seguro do INSS para lhe cobrir nesse momento em que você não está conseguindo trabalhar, né? Isso.
É assim, até interessante, né? Você disse que eu sou a única pessoa que gosta de contabilidade. Que eu conheço, que não é contador, é. Prolabore. Qual o significado da palavra prolabore? Né? Então, assim, é o salário do empreendedor. Exato. Né? Então, se eu fosse contratar uma pessoa para estar naquela função dentro da minha empresa, ela ganharia o salário mínimo? Não, provavelmente não. Então, você deveria, no Prolabore, remunerar o valor exato daquela atividade. Mas ok, a gente entende que no Brasil a gente precisa tomar algumas decisões fiscais, econômicas, então tudo bem, vamos contribuir com o mínimo, né? Eu não quero pagar imposto de renda, é a coisa que eu mais ouço. Tem muito isso. Então, não quero pagar muito INSS. Mas aí ele se esquece desse outro, como você diz, desse outro lado do benefício do INSS, né? Eu contribuo com o salário mínimo, então se alguma coisa acontecer, eu vou receber um salário mínimo. Verdade. Né? Então, não vou receber mais. Então, e aí tem uma outra parte que é pior ainda. Eu contribuo no mínimo, pago pelo mínimo, porque eu não quero pagar imposto, mas esse ganho de capital eu não aplico também. Eu gasto também. Então, eu fico descoberto tanto pelo lado do INSS quanto pela parte dos investimentos. Sim. Então, é uma falta de planejamento. É uma falta de grande, né? E aí, talvez fosse interessante, no meu ponto de vista, fosse interessante que esse empreendedor, ele tivesse como o INSS a fonte oficial. Sim. E a fonte complementar à Previdência. Né? Então, o sacrifício seria menor e ele também estaria dentro do seguro INSS, porque o INSS ele não serve apenas para aposentadoria, mas ele tem diversas outras funcionalidades que o empresário pode se beneficiar se contribuir adequadamente. Exato. Então, abrir a cabeça para entender o plano. Eu acho que essa é a melhor parte que a gente tem que fazer, né? Porque a gente pensa muito no hoje, não para pensar no futuro, não se programa, não se planeja e principalmente não se informa. Não, e assim, agora você falando, me veio uma seguinte questão. As pessoas foram educadas para isso. Não, assim, quantos contadores eu já não vi falando, não, paga no mínimo. Muitos. Faz no mínimo. Não precisa pagar não, faz no mínimo. E aí todo mundo comprou e essa ideia se disseminou. Quando na verdade, por exemplo, se eu sou um empreendedor, eu tenho cargo de, né, muitos eu vejo se intitulando diretores. Eu sou diretor da empresa tal. Quanto ganha um diretor, né, numa empresa, uma pequena empresa? 10 mil reais. Então, meu Prolabore teria que ser de 10 mil reais. Eu deveria pagar os impostos e pagar os tributos correspondentes. E esse custo está embutido na minha operação para que eu pudesse apurar o preço do meu produto, para que eu pudesse apurar as minhas margens, as minhas metas, tudo ali, né? Isso. Mas não, a gente disseminou, então a gente faz de conta, né? Né? Põe no mínimo. Põe no mínimo porque é uma obrigação que eu tenho que cumprir e aí eu vou pagar o mínimo que eu puder. Exato. Mas esse mínimo tá deixando buraco, né? Porque ele poderia ter muitos outros benefícios e também tá se preparando para um futuro. Exato, não, porque o cálculo da aposentadoria pelo INSS qual é? É a contribuição, Sim. O valor que você contribui, sabe? Então assim, eu contribuo com o teto, vou me aposentar próximo ao teto, né? Porque tem uma série de cálculos, regras aí, mas eu contribuo próximo ao teto, eu vou me aposentar no teto, hoje se não me engano é R$7.500, R$7.400. Agora se eu contribuo com o mínimo, eu vou me aposentar com o mínimo. Aí quando eu me aposento, eu não tenho a renda complementar, eu não formei aquele colchão de investimento, seja no PGBL, no VGBL, seja numa carteira de investimentos, né? Seja com aluguel de imóveis, eu não me fiz nada disso. Aí eu vou me aposentar com quanto? Um salário mínimo. E não vai pagar as contas. Não vai dar para viver. E aí não vai dar para parar de trabalhar. Não vai dar para parar de trabalhar. Exatamente. Porque com o salário mínimo você paga hoje um plano de saúde. E aí o resto, como é que você vai sobreviver? Então você vai ter que trabalhar até morrer. E olhe lá, viu? Porque eu cotei para minha filha hoje 24 anos. Enfermaria, R$420. Pois é. Imagina uma pessoa de 60, pois 65, 70. Caríssimo. Então,
o que vai acontecer? É que as pessoas vão morrer trabalhando. Vão morrer trabalhando. Se não tiverem o planejamento para... Ou vão morrer pobres. Ou vão morrer pobres. E o pior, sem dignidade, dependendo de outras pessoas. Dependendo de outras pessoas. Então, o que a gente tem que pensar é que, assim, independente de que se a gente vai chegar lá, a gente tem que pensar que sim, que vai chegar. E aí se preparar para isso, porque é impossível você, com um salário mínimo, sobreviver hoje, imagine daqui no futuro. Então, se é impossível, eu tenho que fazer o possível para que no presente eu possa plantar o meu futuro. E normalmente a mentalidade, a cultura brasileira é ela do imediatismo, né? Muito, muito. Assim, em outros países, eu estava vendo uma reportagem sobre isso, né? Por exemplo, Estados Unidos, eles não têm uma previdência social, né? Então, eles têm um plano de aposentadoria que todo mundo contribui. Eu até acho que é alguma coisa 40, um códigozinho. Então, todo mundo já sabe que vai ter que contribuir para isso. E aqui no Brasil, a gente ainda se fia no INSS. Por exemplo, eu também já ouvi isso. Não contribuo não, porque aos 65 todo mundo tem direito à aposentadoria. Que é o BPC. Sim, mas de quanto? Né? Um salário mínimo. Mas assim, eu não vou contribuir porque se eu contribuir eu vou ter um salário mínimo, se eu não contribuir eu vou ter um salário mínimo, então eu não contribuo. Né? Então é uma burrice mesmo, é uma miopia você imaginar que você vai conseguir viver com salário mínimo. Não vai. Porque, assim, quando você é mais jovem, um salário mínimo talvez te sustente, dependendo da sua classe, né, social. Ah, não, um salário mínimo, eu vivo com salário mínimo. Só que você fica mais velho, vem os remédios, as doenças, né? É tudo diferente. Essa pessoa não tem plano de saúde. É o SUS. É o bom, SUS. mas as necessidades são diferentes. Mesmo, e a dignidade? Com certeza. Porque a gente vê hoje em dia pessoas próximas a mim que se aposentaram com salário mínimo e hoje, se não fossem os filhos, né, estariam... Tem estatísticas, Fernanda. Eu nem sei, elas estariam mortas ou estariam desamparadas no corredor do SUS. E eu acho que quando você faz isso, quando você faz um plano de aposentadoria, você está demonstrando amor a você e a quem vai... sua família. Exatamente, a quem vai ficar com você no futuro. Porque você está se tornando independente dele. Exato. Você não está fazendo com que você seja um peso financeiro, não que você não possa cuidar do seu pai, da sua mãe, mas existe sim uma carga financeira sobre isso, e que quem está velho e não conseguiu fazer esse plano passa a carga financeira para os próximos, para o filho, para o sobrinho. E quem disse que o filho, ou o sobrinho, o irmão, tem condições de assumir essa carga financeira? Pois é. E aí termina que sofre o idoso que não se preparou e sofre o jovem que não tem condições porque ainda está se fazendo na carreira. Então, planejar a aposentadoria é essencial. Muito. E eu queria para a gente finalizar o assunto, um assunto super instigante, mas extremamente importante, que você resumisse o que uma pessoa de 25 anos pode fazer ou deveria fazer para conseguir chegar lá com dignidade, com uma renda, né, interessante. Bom, primeiro fazer esse planejamento, olhar para o seu orçamento, né, e salvar ali um valor para a aposentadoria. Pode 100, salva 100, mas faça um planejamento. Saiba onde esses 100 reais pode te levar. Ah, não, hoje eu posso 100, daqui a um ano eu vou poder 200, daqui a Tenha isso em mente, mas não tira isso do foco, sabe? Tenha isso na tua mira. Eu preciso formar minha aposentadoria. Eu preciso fazer esse complemento para minha aposentadoria. O futuro chega. Se Deus quiser, chega. Chega. Sabe? Eu quero que o meu futuro chegue. Eu quero ter 65, 70, 80, quem sabe até 90, né? Quem sabe eu vou ser agraciada com 90 anos, né? Meu sogro tem 84. Pois é.
Minha avó faleceu aos 84, minha mãe já tá com 72. Pois né? É muita idade. É muita idade. Então, a gente tem que entender que isso vai chegar. Tomara que chegue. Então, se a gente tem um plano, se a gente teve disciplina, né? Neste primeiro momento, fazer esse planejamento é muito mais importante do que saber onde investir. Então, é o primeiro passo. Deixa eu parar e olhar. Quanto eu posso hoje contribuir da minha renda para o meu futuro? Quantos anos eu tenho? Aí depois a gente vai discutir produto. Né? PGBL e VGBL são duas modalidades interessantes de investimento, porque elas te dão, como eu disse, você carimba o dinheiro, separa exatamente para aquilo, mas tem N outras, né? Você pode consultar um assessor de investimentos, você pode consultar o gerente do banco, discutir isso com ele, mas você tem que estar primeiro o quê? Ter essa consciência de que eu preciso pensar no meu futuro. Engraçado ali, porque eu acho interessante, porque eu tenho muitos amigos que têm filhos e normalmente eu escuto deles dizer, quando os filhos nascem, são muito novinhos, eles já fiz uma previdência para o meu filho. Poxa, o menino tá com 2 anos, já tem previdência. Tu fez a tua? Não. Cara, entendeu? Então, peraí, vamos colocar ordem nas coisas. Sim. O menino, se ele pudesse fazer a dele e a da criança, melhor ainda. Exato. Mas entre fazer a da criança e a dele, quem vai envelhecer primeiro, a criança ou ele? Então, eles pensam no futuro do menino, na faculdade do menino, mas não pensam na velhice deles. Não. E a gente tem que romper com esse estigma de que, eu vou dar um carro ao meu filho quando ele tiver 18 anos. E aí vai lá, se sacrifica para poder dar o carro. E tu pensou na tua aposentadoria lá aos 70? Não pensa, né? Então, esse estigma que eu gosto do podcast, porque a gente conversa, a gente leva isso para que as pessoas que estão ouvindo possam pensar sobre o assunto, possam refletir. Então, se você está pensando em comprar um carro para o seu filho quando ele fizer 18, pense antes se você já começou a fazer seu planejamento previdenciário para a sua aposentadoria aos 70, 60, 80, o quanto você determinar que seja. Então, tem coisas que a gente coloca como prioridade que não são. Não são, sabe? Não são. E assim, são escolhas, a gente tem que fazer escolhas, né? Em economia a gente estuda a utilização dos recursos escassos. Então, o dinheiro ele tem um limite. A gente não tem todo o dinheiro do mundo. Quem dera. Né? Então, a gente tem que fazer escolhas com aquilo que a gente tem. E a gente normalmente toma escolhas erradas. Quando o consumo, por exemplo, uma pessoa... Vou comprar um iPhone. 13 mil reais um iPhone. Ok, mas esse valor, esse iPhone, ele vai te dar em que de retorno financeiro? Não, é status. Então, você quer um dinheiro, você podia estar aplicando. Exato. E tá ali, né? É o Pai Rico, Pai Pobre, o livro, Sim. né? O que é ativo, o que é passivo. A gente tem isso muito errado. Eu quero comprar um carro. Por que você quer um carro? É status ou é uma necessidade? Sim. A gente não para fazer, a gente não tem esse pensamento crítico. Coisas que, por exemplo, os americanos já estão anos-luz na nossa frente. Eles já falam sobre esse tipo de educação financeira há muito tempo. E lá eles têm problema. Pois é. Imagina a gente aqui. Que estamos pensando em comprar carro para filho quando ele fizer 18 anos. Exato. Ao invés de estar pensando em como vou investir para ter uma aposentadoria digna e segura aos meus 70 anos. Exato. Né? Então, para você que nos escutou até aqui, faça essa reflexão. É muito importante que cada vez mais a gente traga assuntos que possam instigar vocês a pensarem e a refletirem sobre esses assuntos que são tão importantes na vida do empreendedor e na vida da pessoa física também. Eli, como sempre, isso aqui deixou de ser uma entrevista para ser uma conversa e que cada vez eu aprendo mais, né? Cada vez que a gente conversa, cada vez mais eu aprendo e cada vez mais eu implemento as coisas que eu escuto, porque a gente vai crescendo, né? E foi um prazer, uma honra mais uma vez conversar com você. E eu gostaria de sugerir, ao vivo, um tema. Por não? Seguro de vida. Ai, que bom. Seguro de vida é um outro produto que a gente tem um preconceito horrível no país e que faz muito sentido no planejamento financeiro.
E porque todo mundo tem medo da morte, ninguém brasileiro principalmente quer falar sobre morrer, né? E seguro não é só de morte. É de vida. Ele também tem coberturas em Pra vida que Verdade. devem fazer parte do planejamento, sabe? Agora você falando, me veio isso, então se a gente puder pôr na pauta esse tema, eu acho que dá pra gente falar, ajudar muito as pessoas a desmistificarem esse produto. Ele é muito importante para ter numa carteira. Ouviram, né? A gente já tem um tema que a gente vai trazer em um momento futuro, como desmistificar o seguro de vida. E hoje a gente fica por aqui. Foi muito bom conversar com a Elisete Carvalho mais uma vez sobre um tema super importante para a vida de todo mundo. Semana que vem a gente volta com mais outro tema e outro especialista. E até quinta. Tchau, gente. Até quinta.